Bom dia, mais um dia do nosso quadro da visão diária da Duop. A gente sempre vai direto ao assunto, a gente traz uma ou duas notícias no máximo e como elas afetam os seus investimentos. Acho que hoje, basicamente, a primeira notícia é em relação ao resultado do Alibaba. Começando olhando a Ásia, né? A gigante chinesa reportou uma queda bem grande no seu lucro trimestral, algo acho que foi 65%, alguma coisa assim, 67%. Acho que o ponto aqui importante é que essa queda expressiva traz, acho que não é só um número ruim, mas ela espelha um pouquinho uma dúvida estrutural que todo mundo, quando olha a empresa de tecnologia chinesa, pensa, né? Que é basicamente, a gente tem visto empresas investindo massivamente em inteligência artificial, e o Alibaba não é diferente, mas na China a gente tem sempre esse debate, nessa dúvida de quanto esse investimento tem o aval ou não do governo central e como isso se equilibra no médio e curto prazo, né? Porque assim, se você considera que o quanto que o governo vai deixar aquela empresa crescer e se tornar uma empresa individual sem o governo tendo ali os seus tentáculos ali dentro e essa empresa, com esse tipo de investimento, o quanto que ela realmente consegue pegar esse investimento e monetizar ele dentro de uma regulação estatal já muito rígida que limita assim, um pouco o uso comercial de dados, esse tipo de coisa, né? Então... e até porque, né, quando a gente pensa em Alibaba, né, justamente entra nesse ponto que você falou, né, até onde o governo vai liberar os dados, liberar esses dados, além de alguns concorrentes que vêm surgindo recentemente, né? Isso, e aí a empresa ela precisa gastar mais para tentar manter um pouco essa liderança que ela tem, como a gente vê isso acontecendo em outras empresas, não só na China, mas no mundo, né? Como o Mercado Livre e tal. Acho que todo mundo aqui vem acompanhando no Brasil, acho que um paralelo bacana, né? Porque no Brasil aconteceu isso, né? O Mercado Livre foi crescendo e a gente foi vendo outros basicamente quase sumirem, né? Então por lá, até aonde de fato é um segmento de ter um ganhador ou dois ganhadores. E o quanto o governo vai permitir que isso aconteça, né? Então acho que essa notícia traz um pouco esse dilema que a gente vê tanto no mercado de grandes empresas que estão investindo em tecnologia, no sentido de o mundo inteiro está olhando muito com esses investimentos gigantes, em que momento isso vai se transformar em resultado, né? Ou seja, lucro de fato. E obviamente isso não se restringe só à China, nessa questão. Essa questão também vem para o mercado dos Estados Unidos, né? Esse investimento massivo em inteligência artificial, esse investimento massivo dessas empresas de tecnologia, o quanto que isso vai realmente ter uma migração para lucro, ou o quanto que esse investimento aí para tentar manter uma liderança no mercado é um investimento que não se traduz em lucro, e isso vai gerar um problema futuro de caixa para essas empresas. Eu acho que esse é o grande debate. Eu acho que né, isso foi inclusive em relação a grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Nos últimos 4, 5 meses esse tem sido o principal debate, por isso que todo o resultado de empresas que estão com um nível de investimento alto tem sido olhado ali de lupa para ver de fato o quanto isso vai se traduzir. Né? Não só a lucratividade, mas o CAPEX também futuro, o quanto que eles estão gastando para esse investimento em tecnologia futura. Dito isso, obviamente que o resultado não vai vir no curto prazo, mas basicamente o que os analistas ficam buscando é pequenas indicações que mostrem se isso de fato já está acontecendo, do que ser aquela eterna promessa que vem na frente, né? Então, e do quanto que esse investimento, qual a velocidade de depreciação desse investimento. Porque antigamente você fazia investimento, por exemplo, em centros de tecnologia, e esse investimento ele durava muitos anos. Agora, se você faz um investimento às vezes em inteligência artificial, esse investimento ele pode ser depreciado em muito menos anos. Então, a lucratividade desse investimento precisa ser muito maior para compensar essa depreciação mais rápida também. Então, isso é outra coisa que o pessoal tem acompanhado de perto nessas empresas, tanto China quanto Estados Unidos, nessa parte de tecnologia e investimento em IA. Bacana. Eu acho que o segundo tema hoje, a segunda notícia que a gente traz, aparentemente uma notícia boa, né? Que estava sendo ameaçado ali ter uma greve dos caminhoneiros aqui. A gente ficou um pouco traumatizado com aquela greve dos caminhoneiros 2018. Ano de eleição também, esse ano agora.
E de fato parece que ela foi suspensa, então é uma boa notícia, ela traz um alívio, um respiro imediato, tá? Acho que todo mundo estava preocupado aqui no Brasil de um outro evento meio de cauda, né? A gente já teve esse evento de cauda ligado ao preço do petróleo e à guerra do Irã, e agora vir junto, antes dessa solução do primeiro evento de cauda, poderia de fato realmente comprometer principalmente os preços e a inflação por aqui. Então, isso é uma coisa que a gente vem falando bastante, que a gente acha que quando o Banco Central ele tem a oportunidade de cortar juros, ele às vezes o Brasil é um país de muitos gargalos. Então a gente tem gargalo na mão de obra, a gente tem gargalo na qualificação da mão de obra, a gente tem gargalo na própria logística, na né? logística, na malha de transporte. Então a gente tem vários gargalos. Então qualquer choque aleatório que a gente possa ter aqui no mercado, esse choque, por causa desses inúmeros gargalos que a gente tem, eles impactam diretamente na inflação. Outro problema que a gente tem é que a gente não tem ganho de produtividade quando a gente tem crescimento também. Então, todos esses gargalos, essa falta de ganho de produtividade, eles afetam uma coisa que é a inflação. Então, quando o governo ele tem uma oportunidade de cair os juros, que a inflação está controlada no Banco Central, ele deveria cair os juros para aproveitar esse momento de inflação tranquila, para que quando você tiver o próximo gargalo e esse próximo gargalo bater na inflação, você ter espaço para aumentar os juros. O que o mercado tem precificado nos últimos dias é exatamente essa falta de espaço que o governo tem, que o Banco Central tem de subir os juros de novo, ou, na verdade, agora de cair os juros, porque a gente começa a ter esse problema do petróleo, greve dos caminhoneiros, não teve ganho de produtividade, e aí essa potencial queda de juros que o Banco Central tinha aí para os próximos para o ano de 2026, pode ser que ela não se concretize como o mercado esperava, e isso está se refletindo na curva de juros, isso reflete no próprio Bovespa, que tem caído por, assim, se a gente olhar os juros para 2029, 2027, já está na faixa de 14 e alguma coisa, então isso é a curva média daqui até lá. Então você já não tem uma expectativa de queda para 12, 13, que nem isso nas curvas longas, né? Que nem você tinha 2 meses atrás. Eu acho que traz um problema que a gente sempre visita aqui no Brasil, que é o problema fiscal, né? Que é basicamente como o governo gasta ou decide gastar, né? E aí, basicamente, quando a gente vê um dilema e esse problema atual, né? Que pode gerar a greve dos caminhoneiros, que em decorrência da alta do petróleo, que veio, né? Do problema da guerra do Irã, o grande ponto aqui é que o governo fica numa sinuca de bico, né? Porque se ele, né, de fato deixa o preço livre, digamos assim, deixa o diesel de fato aumentar na bomba, como está aumentando pelo mundo inteiro, de fato você tem um problema inflacionário e você tem uma possível greve, etc. E como isso pode, né? Uma greve que a gente viu pela última, ela começa e assim, o desdobramento ele só vai piorando ao longo, né? Então, se o governo simplesmente não faz nada, vai ter uma piora de inflação no curto prazo, você tem um problema na economia real, que pode ser, porque começa a ter problema de abastecimento, vai ter um problema e aí vai desencadeando várias coisas. E no outro ponto é o seguinte, se o governo vai lá e falar assim, não, tudo bem, eu preciso fazer alguma coisa, né? Vou desonerar os impostos ligados ao diesel. Ele já fez isso no âmbito federal, agora está tentando incentivar os estados a fazer isso no ICMS. Mas aí o que acontece é que ele piora o fiscal, que já é delicado, né? Porque o governo já está num limite fiscal delicado. São os gargalos que o governo tem, né? Então, assim, como o governo está sempre trabalhando no limite do fiscal, no limite dos juros, no limite disso, você acaba que sempre tem um gargalo ali que vai atrapalhar, e esse gargalo vai estourar alguma coisa ali, um cobertor curto, né, que o pessoal fala. Então a gente costuma ver aqui no Brasil que é mesmo, o Brasil está no pleno emprego, que a gente chama, né, que basicamente o dado de emprego ali quase na perfeição. Você está com um PIB que, putz, ele não cresce nenhuma maravilha, mas em termos de expectativa ele cresce mais que a expectativa, acho que da maioria dos economistas nos últimos anos. E de fato era um momento para a gente ter um pouco mais de gordura, mas a gente não tem. O Brasil aqui é um pouco o que o Teixeira falou, a gente nunca tem gordura para nada. Então sempre que vem um pequeno problema, a gente pega um pouco de surpresa, e aí os debates e aí, obviamente, todas as precificações dos ativos de mercado, seja o juros, seja o câmbio, seja a bolsa, eles acabam sendo mais contaminados do que deveriam muitas vezes, porque a gente aqui nunca tem margem de manobra.
Porque até nos momentos que aparentemente eram mais confortáveis, que era para a gente ter justamente mais margem na manobra, a gente nunca tem. O Brasil está sempre nesse meio no limite. É isso, foi o fiscal que impediu que o Banco Central caísse os juros um pouco antes, ou a inflação, a meta que está lá, 3%, que talvez seja uma meta um pouco além do que deveria estar, mas isso é papo para outro debate. Então, assim, a nossa visão em relação à greve dos caminhoneiros e esse problema todo que a gente tem é isso. Assim, talvez o Banco Central tenha perdido uma janela boa de oportunidade de ter começado uma queda de juros há 2, 3 meses atrás, e isso está se refletindo nas curvas de juros aqui do Brasil e está impactando o mercado, fundos multimercados, que ainda tem posição em juros, em NTNBs. A gente vê esse impacto também começando a ficar um pouco mais relevante no Ibovespa. Então a gente... e a sorte, né? Uma sorte, eu vou chamar isso de sorte de fato, que o câmbio aqui está bem comportável, bem controlado. Porque de fato tem um fluxo grande de dinheiro ainda indo para moedas emergentes como o Brasil. Moedas emergentes de commodities que estão sendo beneficiadas por esse movimento aí de... Então o câmbio, pelo menos, é uma variável que ela tem estado mais comportável. Até então tem estado bem comportado. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui, até segunda-feira, um obrigado e um até logo. Um abraço, tchau, tchau.